Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 19 até ao versículo 26. Tem aqui um título: Paulo e Silas açoitados e presos. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Eterno Deus, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler, sabendo que ela que nos guia, que nos orienta. Te peço de forma humilde, Pai, neste momento, que o Senhor possa nos dar a tua graça, que o Senhor possa nos dar a tua inspiração e autoridade, Senhor, sabedoria, para expô-la, Senhor, neste momento. Dê também coração, Senhor, quebrantado para receber a instrução que vem da tua parte. Deus, fala àqueles que ouvem nessa noite. Instrua, corrija, faça como lhe apraz, Senhor, porque a tua palavra tem poder de transformar os homens. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante desse texto, que é um texto emblemático da palavra de Deus, um texto muito conhecido, e nós meditando alguns dias nesse texto, temos aqui como tema a oração em tempos de perseguição, e eu coloquei um subtema aqui: o poder através da oração em tempos de perseguição. Lendo esse texto, algumas perguntas nos saltam aqui aos olhos, irmãos. E a gente pergunta: quem era Paulo? Quem era Silas? Onde eles estavam? O que faziam? Por que é que foram perseguidos? Por que é que foram presos? E depois de presos, como eles se comportavam diante de tamanha perseguição e infortúnio? E para compreender essas questões, essas perguntas, irmãos, que nos ocorrem, nós temos que voltar no contexto e compreender que tudo está na direção de Deus. Nada, absolutamente nada, foge ao controle de Deus. Aqui nós vemos que ocorre
uma segunda viagem missionária brota no coração daqueles homens de Deus, Paulo, Barnabé, que se empreendam numa segunda jornada missionária, numa segunda viagem missionária. Mas no caminho desta jornada missionária acontece uma desunião, vamos dizer assim, acontece uma contenda por causa de João Marcos, que era parente de Barnabé, e esses dois homens de Deus decidem, de bom grado, se apartarem. Assim como ocorreu com Abraão e com Ló, que um foi para um lado, outro para o outro, agora Barnabé e Paulo também se apartam. E Barnabé segue para a região de Chipre, enquanto que Paulo decide ir para a região da Síria e da Cilícia. Barnabé decide levar com ele o seu parente, João Marcos, enquanto que Paulo escolhe Silas. Silas, que foi um dos discípulos do Senhor, que andou com Jesus no seu ministério, que participou ali ativamente do ministério terreno do Senhor Jesus. E Paulo, então, escolhe levar Silas com ele. Vai também Lucas, e no caminho agrega ao grupo de Paulo um jovem recém-converso chamado Timóteo. E eles, então, decidem. Paulo, no seu coração, tinha a intenção maior de ir para a região da Ásia. Esse era o projeto missionário que estava no coração de Paulo. Desbravar, levar a palavra de Deus, levar o evangelho que salva, levar o evangelho que transforma, até a região da Ásia. Esse era o desejo de Paulo como missionário. Mas não era a vontade de Deus naquele momento. E o Espírito Santo, diz o texto que nós lemos aqui no capítulo 16, o Espírito Santo impede esse intento de Paulo. Há um impedimento por parte do Espírito Santo de Deus, e Paulo, então, entende que não é para ir para a região da Ásia. A palavra que no capítulo 16, que antecede o que lemos, ela também traz que, numa noite, Paulo tem uma visão. E nessa visão aparece para ele um varão, um homem macedônio, da região da Macedônia, e esse homem brada para ele: passa, Macedônia, e ajuda-nos. É um clamor, é um pedido. Passa, Macedônia, e ajuda-nos. E Paulo, então, decide caminhar para a região da Macedônia, a porta de entrada para a Europa, vindo ali da região do Oriente. E chega na cidade de Filipos. Filipos, que foi conquistada por Filipe II, que foi pai de Alexandre o Grande, e por isso recebe esse nome de Filipos. E ali, então, naquela cidade de Filipos, Paulo anunciando a palavra de Deus, Paulo anunciando a pessoa bendita de Jesus. Algumas pessoas o ouvem, e uma dessas pessoas, chamada Lídia, a vendedora de púrpura, ela se converte. Ela se arrepende do seu mau caminho, do caminho do pecado, do erro, do engano, e se converte. E juntamente com toda a sua família, ela é batizada e se torna uma cristã. No outro dia, o contexto mostra isso, os missionários estavam seguindo para a oração. Porque o costume dos missionários da igreja primitiva, eles chegavam e procuravam por uma comunidade judaica, eles procuravam por uma sinagoga, eles procuravam por judeus. Ficava mais fácil para eles iniciarem o evangelismo, apresentar o evangelho, tendo contato com judeus, na sinagoga ou na comunidade dos judeus. Mas na cidade de Filipos não tinha comunidade judaica. A cidade de Filipos não tinha nenhuma sinagoga.
Eles tinham que ir para a rua mesmo. E foi na rua que essa mulher se converteu após ouvir a palavra. E foi na rua que um dia Paulo, andando com os demais discípulos, começa a ouvir uma jovem, uma moça que vem atrás dele. E essa moça dizia mais ou menos assim: olha, esses varões, estes homens, são servos do Deus Altíssimo. E o que eles estão anunciando é o caminho da salvação, é o caminho da salvação. Isso um dia, depois se repete e vai se repetindo sucessivamente. Todas as vezes que ele passava por ali, essa moça corre atrás e, desta forma, ela começa a gritar e chamar a atenção, anunciando que eles são servos do Deus Altíssimo e que a palavra que eles anunciam é o caminho da salvação. Mas Paulo ficou intrigado com aquilo e discerniu que aquele espírito não era o Espírito de Deus, era o espírito de adivinhação. E Paulo repreende aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela moça e ela é liberta. Ela fica liberta daquele espírito. Mas ocorre que ela era fonte de renda de alguns senhores. Muitos usavam aqueles prognósticos que ela fazia para se lucupletarem, para oferirem alguma renda, algum rendimento. E esses senhores, quando perceberam o que aconteceu, que Paulo tinha acabado com a fonte de renda deles, quando expulsou o espírito de adivinhação sobre a vida daquela moça, inframam a multidão, perseguem a Paulo e o seu grupo, os apanham pelos braços, arrastam até a ágora da cidade, até a praça da cidade, e os apresentam ali na cidade de Filipe aos pretores, às autoridades. E aqui então começa o texto que nós lemos. Eles foram apresentados ali, o caso é levado até os pretores de Filipe, e eles começam, então, aqueles senhores, com uma construção de uma narrativa destrutiva a respeito de Paulo, a respeito dos demais irmãos que os acompanhavam. Eles começam no versículo 20 dizendo que eles eram perturbadores e que perturbavam a cidade. Essa narrativa destrutiva também, ela aponta que eles ensinavam novos costumes, que iam contra os deuses deles, porque Filipe era uma cidade romana, embora estivesse no território que hoje é a Grécia, é uma cidade dominada pelos romanos. Ali havia culto aos deuses romanos, ali havia tradição romana, ali havia os costumes romanos. Ali se cultuava aos deuses romanos, Juno, Marte, Júpiter, a deusa Vesta. E, de repente, chega estes que, para eles, estavam perturbando a cidade, que estavam ensinando uma nova doutrina, que estavam pregando novos costumes, princípios que divergiam dos deles. E eles avocam isso e cobra das autoridades. Nós não podemos receber isso, no versículo 21. Não podemos praticar isso. E essa narrativa acaba dando certo. Eles massacram nessa narrativa e a narrativa emplaca. O povo que estava ouvindo acolhe a narrativa. E aquelas autoridades se curvam diante da opinião pública que foi formada por aqueles senhores ao qual pertencia aquela jovem que outrora era uma adivinha. E agora, então, aquelas autoridades, de maneira sumária, mandam que eles sejam presos.
O versículo 23 e 24 aponta para isso. Que sejam presos, que sejam levados cativos. E Paulo e Sila, então, é apanhado no meio do grupo e são levados cativos. Paulo tinha a cidadania romana. Silas também tinha a cidadania romana. Mas eles não verificaram isso. Eles mandaram lançar mão deles e que prendessem eles. E são levados, então, ao cárcere. São levados ao cárcere. E quando parecia que isso seria o fim, que seria o fim do poço, mas havia no fim do poço ainda um subsolo. E o carcereiro leva eles para o cárcere interior. Eu posso falar disso com propriedade, porque eu trabalhei mais de 30 anos na segurança pública e a gente conhece esses termos aqui. Era uma prisão que ficava no subsolo, era solitária, tida como cela de segurança máxima. E foram colocados ali, já na entrada da noite, foram colocados ali Paulo em uma, Silas em outra, amarrados seus pés a troncos, e foram colocados ali naquele porão, naquele cárcere, que era o cárcere interior. E o que a gente observa aqui, meus irmãos? Uma perseguição implacável contra alguém que não estava cometendo nada de errado. Contra alguém que tão somente anunciava a palavra de Deus. Contra alguém que, no exercício da liberdade, ele se expressava dizendo que existe um Deus. E que este Deus está acima de todos os deuses. E que esse Deus enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Filho amado deu a sua vida em favor de muitos que o recebem. Era esta mensagem, de uma forma singela, que era anunciada. E por anunciarem esta palavra, agora estava ali, no fundo do poço, no porão do fundo do poço. E tinham tudo para reclamar. Tinham tudo para questionar a Deus. Tinham tudo para chorar. Tinham tudo para deitar e dormir. Porque receberam açoites. Os seus lombos estavam rasgados pela violência do chicote, pela humilhação. E colocados naquela cela lá no fundo, fria e escura, já à noite, eles tinham motivos sobejados para questionar sua fé em Deus. Tinham motivos sobejados para partirem para reclamações infundadas. Chorar, ou então deitar num canto e dormir. Mas eles criam no Deus que os chamou. Eles criam no Deus que os enviou. Eles criam na visão que lhes foi apresentada por Deus. E eles começam a fazer tudo diferente do que estavam propensos a uma pessoa normal fazer, reclamar, chorar. Eles começam a buscar forças, onde não tinha mais forças. Eles começam, então, a adorar a Deus, mas adorar a Deus derramando a sua alma naquela adoração. Eles começam a louvar ao Senhor, clamando a Deus em oração. E aí no versículo 26, nós vemos, irmãos, que algo acontece. De forma inesperada, à meia-noite, começo da madrugada, a terra tremeu. A terra tremeu. Aquela prisão foi abalada por um tremor de terra. As portas, as trancas se desfizeram, as portas se abriram,
as algemas se quebraram e todos se viram livres. Todos se viram libertos. Não adiantou aquela perseguição, não adiantou a humilhação, não adiantou a narrativa que fizeram para desconstruir os homens de Deus. A fé deles, naquele momento tão terrível, gritou mais alto. Eles tinham essa opção. Ou se rende ao choro, ao lamento, ao questionamento, ou buscam a Deus que os chamou. Ou buscam a Deus, ou adoram a Deus que os enviou. E esse fato acontece, que muda a história. E Deus usou tudo isso, Deus usou todo esse arranjo para que o Evangelho começasse a ser anunciado ali na região da Europa. Deus é Senhor da história. Deus tem na mão todos os projetos já elaborados. Ele pode te usar como instrumento dele. E muitas vezes nós estamos sendo usados como instrumento e não nos damos conta disso. Muitas vezes a dificuldade porque passamos, ela tem um propósito maior lá na frente que nós não estamos enxergando. Nós não enxergamos, nós não discernimos. Mas eu queria dizer isso aqui, irmãos. Nós precisamos parar e pensar um pouco que se Paulo, o missionário Paulo, o homem de Deus Paulo, tivesse se deixado levar por aquela massagem no ego, que aquela moça, aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela não disse nada de errado. Ela elogiou eles, ela falou que eles anunciavam o caminho da salvação, ela falou que eles eram homens de Deus, mas alguma coisa estava errada naquilo. E ao invés de se deixar levar por aquelas palavras elogiosas, Paulo buscou o discernimento do Espírito. E quando ele expulsa aquele espírito de adivinhação daquela moça, ele entra no projeto de Deus. Se ele tivesse deixado levar por elogios, tapinha nas costas, palavras bonitas, nada tinha acontecido. Ele ia passar desapercebido. Nos atentemos a isso, irmãos. Muitas vezes, nós temos que dar mais valor no discernimento do Espírito, porque é aí que vamos encontrar o projeto maior de Deus para a nossa vida. Eu quero fazer já, caminhando para o nosso encerramento aqui, irmãos, uma aplicação. E gostaria que você, meu irmão, minha irmã que nos assiste, nos ouve, preste atenção nisso. Eu tenho um livro que eu recomendo ele. Eu li esse livro e eu recomendo. Chama O Poder através da Oração, escrito por Edward Kendrick Bonds. E esse livro ele mostra algumas lições a respeito dessa chave, desse instrumento que Deus nos colocou às mãos, chamado oração. E a primeira lição que nós aprendemos lendo no livro, acompanhando as referências bíblicas, é a seguinte: a nossa capacidade, ela vem de Deus, através da oração. Não adianta eu me apoiar nos meus títulos acadêmicos, não adianta eu me apoiar nas minhas experiências pessoais. A nossa capacitação no caminho do Senhor, ela vem de Deus,
mas ela vem através de uma vida de oração. Pode estar sendo perseguido, pode estar sendo difícil, mas uma vida de disciplina em oração, ela nos capacita diante de Deus para coisas grandes, para coisas maiores. Uma segunda lição que aprendemos: a oração é o exercício mais nobre do homem. De tudo que de nobre podemos fazer, irmãos, a oração é o exercício mais nobre. E quando se fala exercício, ela tem o peso de um exercício mesmo. Não vamos dizer de maneira fantasiosa que às vezes é prazeroso orar, que às vezes é fácil uma oração. Há momentos que não é fácil orar. Há momentos em que não é fácil buscar a face do Altíssimo. Há momentos que a peleja, a perseguição, a luta é tão intensa que as forças se esvaem. Mas é aqui que entra o exercício e a disciplina da oração, é o que de mais nobre o homem pode fazer. Uma terceira lição: todos os grandes homens da Bíblia foram homens de oração. Você não encontra um personagem bíblico que Deus usou, que foi instrumento de Deus, que não tivesse uma vida de oração. E o maior exemplo é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante de tanta luta que o Senhor enfrentou, diante de tanta perseguição que o Senhor enfrentou, diante de tantas mentiras ao qual ele foi acusado, ele se recorria à oração. Ele buscava as forças no Pai. Ele dava-nos esse exemplo. Quando tudo está difícil, é hora de orar mais. É hora de buscar mais a face do Senhor. É hora de devotar-se mais um tempo ao Senhor. Mas, infelizmente, o que vemos é acontecer justamente o contrário. Quanto mais difícil, as pessoas se afastam, recuam, se desorientam, desanimam. Mas que nessa noite o Espírito de Deus possa falar de uma maneira clara, cristalina ao seu coração. Busca o Senhor. Busca o Senhor nas dificuldades. Busca o Senhor nas perseguições. Busca o Senhor em todo o tempo. Busca o Senhor. Uma quarta lição que extrai-se desse livro: a oração da madrugada é eficaz. A oração da madrugada, ela é eficaz. Não há explicação. Se alguém levantar qualquer tese, eu vou falar, estou dando uma sugestão, mas é uma verdade. É uma verdade. Eu trabalhei com pessoas, andei com pessoas de muita oração, e elas falavam assim: olha, parece que fica descongestionado pela madrugada. Parece que flui melhor pela madrugada. E de experiência, quem tem essa experiência, ou quem já teve essa experiência, sabe disso. Na madrugada fica mais gostoso. E uma quinta e derradeira lição que se extrai desse livro, O Poder através da Oração, do nosso irmão Bondes, é: a oração é a vitória do lugar silencioso. É você e Deus. É ali que Deus vai te dar estratégias. É ali que Deus vai consolar o seu coração. É ali que Deus vai tirar todo o emaranhado de maus pensamentos.
é nesse momento particular, íntimo com Deus, na oração. O lugar silencioso da vitória que ela é traçada. E eu quero deixar para nós encerrarmos aqui, já estamos parando, devolvendo ao pastor Ronildo para fazer o encerramento. Jonathan Edwards, ele observou um período de letargia que acometeu a igreja. E esse período de letargia que acometeu a igreja, ela gerou o descontentamento dos cristãos em relação aos seus líderes. E observando esse panorama, Jonathan Edwards faz o seguinte comentário, que eu quero deixar aqui, ipsis verbis. Abre aspas. Se alguns cristãos que se têm queixado dos seus ministros tivessem dito e agido menos diante dos homens, e tivesse aplicado com todo o seu poder em clamar a Deus pelos seus ministros, teriam, por assim dizer, levantado e agitado o céu com suas orações humildes, fervorosas e incessantes, em favor deles, e teriam tido muito maior sucesso. Ao invés de reclamar, ore. Ao invés de questionar, ore. Ao invés de lamentar, ore. Precisamos alcançar esse nível de entendimento, irmãos, de disciplina, de oração. Orar mais pelo nosso país. Orar mais pela nossa igreja como um todo no mundo. Orar mais pelos nossos líderes, homens que Deus levantou e colocou à frente de um povo. Esses homens precisam de oração, precisam de ter pessoas que orem pelas suas vidas, por suas famílias. Precisamos orar mais pela nossa própria família, ao invés de reclamar, lamentar e questionar. Que Deus possa colocar-nos essa meditação e que venhamos a entender de fato e realmente o poder da oração feita pelo justo. Amém?